onde pode chegar uma mentira. O bastante para um homem de túnica e expressão séria dizer que pode te derrubar sem te tocar. Controlar a energia do universo ou se defender com movimentos secretos que ninguém mais conhece. Mas quando a fantasia entra no ringue com um lutador de verdade, o desfecho é sempre o mesmo. Hoje vamos ver como esses supostos mestres de artes marciais mágicas, místicas ou simplesmente absurdas são colocados diante da verdade. Uma verdade com luvas e sede de nocaute. Dizem que o dinheiro compra muitas coisas, mas não pode comprar habilidades de combate reais, e DKU é prova disso. Autoproclamado mestre da defesa sem contato, DKU construiu sua fama no YouTube, desviando golpes que nunca foram desferidos e afirmando que seu método podia neutralizar qualquer um com precisão milimétrica sem nem suar. Mas em dezembro de 2022, Yu decidiu ir além dos tutoriais em câmera lenta. Ele aceitou subir no ringue com Manny Pacquiao, o único homem que já foi campeão mundial em 8 categorias diferentes. E mesmo já aposentado, o filipino ainda tinha muita pólvora nas mãos e muitos assuntos pendentes com os fanfarrões. Já no primeiro round ficou claro que não era coreografia. DK tentava manter a distância, lançava golpes lentos, calculados, quase com medo. Pacquiao, por sua vez, se divertia, brincava, o avaliava e pouco a pouco começou a soltar a artilharia. 100%. But for DK, it's in shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Ooh, let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. No segundo round, Pacquiao o encurralou com vários golpes no corpo e rosto. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and... DK não tinha nada. Durante os 6 rounds, Pacquiao o destruiu tecnicamente, fazendo até com que ele se arrastasse. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are resting, jostling for position. He's going for a single. Baixou a guarda, acertou o rosto e dobrou com ganchos no fígado. E provou que as energias internas não valem diante de um verdadeiro campeão. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down. E embora a luta tenha sido de exibição, os knockdowns foram reais. E a mensagem também: não importa o quanto você medite, os ganchos também atingem a alma. DK acabou perdendo por decisão unânime e seu método de defesa pessoal por nocaute moral. O próximo mestre não era totalmente desconhecido. Wang Jianlong se apresentava como um especialista em Kung Fu tradicional, instrutor, ator marcial e defensor das técnicas chinesas ancestrais. Uma versão de Bruce Lee sem carisma ou bons golpes. Durante anos, Wang ficou famoso por suas demonstrações, movimentos acrobáticos, chutes no ar, posturas exageradas. Mas então ele quis passar para o próximo nível. Em setembro de 2023, Wang desafiou publicamente um dos lutadores mais temidos do planeta, Buakaw Banchamek, o próprio destruidor tailandês. O homem que mudou as regras do kickboxing, uma máquina violenta com pernas de aço e cotovelos afiados. O que ocorreu quando esses dois mundos colidiram? Uma comédia involuntária. Desde o primeiro segundo, Wang saiu correndo em círculos, dando chutes no ar e gesticulando como se estivesse em um filme.
Buakaw o observava quase confuso, até zombava dele. Wang seguia atacando, mas Buakaw não o levava a sério. Até que decidiu ficar sério e começou a atacar. Ele o prendeu em um clinch, segurou-o pelo pescoço e acertou uma joelhada direta no torso. Lance recuou, reclamou e levantou a mão. O árbitro tentou reiniciar a luta, mas Wang já tinha começado seu show. Ele exigiu mudar as regras para o estilo de artes marciais mistas, gritou, gesticulou e até acusou Buakaw de trapacear. Resultado? Nenhum. A luta continua, mas o respeito por Wang acabou. Buakaw não se abalou, cumprimentou o público, sorriu e saiu. Enquanto isso, Wang continuava dando uma coletiva de imprensa improvisada no meio do ringue. No canto mais obscuro das artes marciais mais ridículas, existe uma elite muito especial. Aqueles que afirmam poder nocautear sem tocar. Sim, literalmente. Dizem que um grito, um gesto ou uma onda de chi já podem te derrubar. E se você não cai, é porque não está espiritualmente alinhado. Um desses mestres, com um nome tão esquecível quanto suas habilidades, achou que era hora de testar sua técnica em combate real. Seu oponente, Xu Xiaodong, o lutador chinês de artes marciais mistas, conhecido por ter uma única missão na vida: expor charlatães. Como ele fez isso? O mestre chegou à luta vestido com uma túnica tradicional, cercado por seus discípulos que caíam no chão só de vê-lo mexer a sobrancelha. A luta começou. O mestre estendeu as mãos como se estivesse lançando um Kamehameha. Xu Xiaodong não se abalou, avançou, mediu e bum! Um único direto de direita no rosto e o mestre foi ao chão. Recebeu outra rajada de golpes, desta vez com força de verdade. Não havia chi, não havia energia mágica, só dor e uma surra. A luta durou menos de 30 segundos e o ego do mestre ficou jogado no chão junto com seus poderes invisíveis. Porque o chi pode fluir, mas os punhos batem. O Aikido invencível contra o Jiu-Jitsu brasileiro. Por anos esse suposto mestre de Aikido dizia que sua arte era superior ao Jiu-Jitsu brasileiro. Ele dizia que podia controlar, neutralizar e subjugar sem necessidade de força. Então, um verdadeiro lutador de Jiu-Jitsu o desafiou. Com o Aikido você pode neutralizar rapidamente a ameaça, para reduzir o dano, para se manter longe do chão. Ele te dá mais ferramentas para resolver um confronto. O que se seguiu foi uma rápida lição de realidade. Foi um massacre técnico. O mestre de Aikido mal conseguia respirar, e no final não teve outra escolha a não ser se render. Mexer os pulsos é diferente de escapar de um lutador de verdade. Se você achava que os falsos mestres tinham aprendido a lição, espere por este round. Xu Xiaodong, o cão louco chinês do artes marciais mistas, já tinha viralizado desmascarando charlatões do Kung Fu. Até que ele cruzou o caminho de Ding Hao, suposto grande mestre de Wing Chun, com linhagem direta do estilo de Ip Man. Desde o primeiro segundo, o grande mestre de Wing Chun, Ding Hao, saiu desferindo golpes no ar como se estivesse espantando mosquitos.
Xu Xiaodong, conhecido por desmascarar fraudes marciais, nem se abalou. Na verdade, ele se deixou ser atingido. Zombou dele durante a luta. Mas assim que ele decidiu ficar sério, bam, uma chuva de golpes. Bum Jing Hao vai ao chão. Xu o derrubou várias vezes sem esforço. A luta foi um monólogo, uma aula pública de humildade. Xu continuava zombando dele. E terminaria com a surra. Mas o mais surrealista viria depois. Os juízes declararam empate. Empate? O mundo viu uma surra, mas os juízes enxergaram tradição. Pois nessa luta só a arte marcial do ridículo foi respeitada. Você pensaria que depois de ser humilhado por Xu Xiaodong, Jing Hao aprenderia a lição, mas não. A confiança do mestre de Wing Chun continuava intacta, embora sua lógica nem tanto. Dessa vez ele desafiou um lutador de Muay Thai. Sim, a mesma arte que treina com cotovelos, joelhos e quebra-costelas como se fossem galhos secos. A luta durou pouco mais de 1 minuto, e isso porque o árbitro foi gentil. Jing Hao tentou lançar seus típicos golpezinhos mágicos enquanto recebia potentes socos e cotoveladas. E então seu rival acertou um chute na cabeça. Jing Hao caiu como uma tábua, totalmente nocauteado e inconsciente. Não houve zombarias, não houve risos, apenas um corpo jogado no tatame e o som do ego desmoronando. Dizem que as segundas chances são para aprender, mas nesse caso foi apenas uma segunda dose de realidade. Rukila Ampo, campeão do torneio Kouno, conhecido por sua velocidade, precisão e por desferir chutes que poderiam apagar postes de luz. Seu adversário? Um suposto mestre de Kung Fu tradicional que aceitou lutar com a convicção de que sua sabedoria ancestral seria suficiente. Mas o que vimos foi outra coisa. Desde o início, Rukila fez dele um saco de pancadas. Socos, chutes e combinações acertavam em cheio. É nesse momento que o falso mestre usa sua técnica secreta, bloquear golpes com o rosto. Sim, literalmente. Às vezes, parecia um boneco inflável cambaleando, mas não caía. Apenas girava tonto, como se buscasse a saída do ringue. O que o salvou? O gongo. Sinceramente, o nocaute teria sido mais digno. Outra aula gratuita de realidade, cortesia de um campeão mundial. E mais uma demonstração de que o Kung Fu de filme não sobrevive no ringue de verdade. Às vezes, os falsos mestres não só vivem em sua própria bolha, como também têm a audácia de levá-la para a academia de um lutador de verdade. Esse sujeito, com toda a arrogância do universo concentrada em sua aura, entrou em uma academia de artes marciais mistas como protagonista de filme dos anos 80 e desafiou um lutador. O que ele não sabia era que o garoto à sua frente não era um novato, mas Nam Fan, lutador profissional de artes marciais mistas. A luta começou.
O falso mestre maior avançou com golpes violentos como se quisesse resolver todos os traumas de uma vez. Acertou alguns golpes, mas Nanfan não se abalava. Zero, expressão de 0 dano, como se estivesse apenas deixando ele brincar. Now move in. Move now. Até que ele disse, já chega. Um direto cirúrgico no rosto do falso mestre e o cara caiu no chão como se tivessem desligado o Wi-Fi dele. Ele se levantou atordoado com a expressão de quem acorda de um cochilo inesperado. E então não o derrotou. Um nocaute tão devastador que não restou dúvida de quem era o verdadeiro mestre. O que começou como demonstração de ego virou uma lição de humildade e realidade. E assim termina essa aula intensiva de realidade para os falsos mestres. Golpes que não existiam, poderes místicos que não funcionaram e uma lição que ficou marcada em cada nocaute. A verdade sempre prevalece no ringue, porque enquanto alguns distribuem diplomas de papelão, outros distribuem nocautes de verdade.